E aí, galerinha, tudo bem? Conforme anunciado nas redes sociais, às 18 horas estamos indo mais um episódio do De Olho na UBNEF. Estamos no nosso episódio de número 7 e o tema de hoje são os problemas curiosos, tá? Nós temos alguns problemas curiosos que nós vamos dividir no episódio 7 de hoje e no episódio 8 de amanhã, tá bom? Então, hoje é episódio 7, amanhã episódio 8, tá? Se você está assistindo esse vídeo, gostou, dá o joinha aí, tá? Se inscreva no meu canal, tá? Compartilhe esse vídeo, divulgue o grupo, né, o canal aí para todos os seus amigos e a gente vai fazendo aí os estudos de matemática durante essa quarentena. Tá legal? Vamos ver o que temos de probleminhas para hoje. Eu selecionei 3 probleminhas, tá? Para a gente não ficar com um vídeo muito longo, muito monótono. Eu separei 3 probleminhas, tá? Um probleminha que exige mais o raciocínio lógico é o problema que a gente vai colocar aí como a questão número 1. Tá vendo? É um probleminha de raciocínio lógico, tá? É um problema muito comum em provas de OBNET, tá bom? Vamos ver o que ele trouxe de informação aqui para nós. Diz assim, ó. O número secreto de um grupo de alunos é um número de 3 algarismos distintos diferentes de 0. Olha só que coisa interessante. O código secreto desse grupo é um conjunto de 3 algarismos distintos, ou seja, um diferente do outro e também diferentes de 0, tá? Então, são 3 algarismos diferentes e nenhum deles pode ser o 0. E ele quer que eu descubra o código utilizando as informações a seguir. Ele me traz aqui 5 informações, tá? A primeira, ele diz assim, ó. O código 123 não tem nenhum algarismo correto. O código 456, só um algarismo correto e na posição certa. O 6 na posição errada. 547, só um algarismo correto, mas na posição errada. 843, só um algarismo correto e na posição certa. Tudo bem? Nós temos essas 5 afirmações e elas devem ser suficientes para a gente descobrir que código de 3 algarismos é distintos e que não podem ser iguais a 0, tá? Para a gente saber que código é esse, nós vamos analisar uma afirmação de cada vez. Começando pela primeira, que diz que 1, 2, 3 não tem nenhum algarismo correto. Então, como 1, 2 e 3 não tem nenhum algarismo correto, nem o 1 pode ser algarismo desse código, nem o 2 e nem o 3, tá bom? Então, nem o 1 participa desse código, nem o 2 e nem o 3. Quer dizer, então, que aonde aparecer 1, 2 ou 3, eu já posso anular. Esses algarismos não fazem parte aí do meu código. Então, onde tiver 1, 2 e 3, eu vou descartar. Essa possibilidade não existe, tá? Esse código não possui essas informações. Então, aí vocês vejam que a gente já descartou uma quantidade muito grande de possibilidades aí para o meu código. Tá bom? Então, primeira afirmação foi analisada. Vamos agora analisar a segunda, que diz assim, ó, que o código 456 só tem um algarismo correto e que está na posição certa, tá? E analisando ele do jeito que está, não dá para saber
se esse algarismo correto na posição certa é o 4, é o 5 ou é o 6. Então, por enquanto, essa segunda afirmação ela está inconclusiva. Como ela está inconclusiva, eu venho para a próxima, que diz assim, ó, 6, 1, 2, só tem um algarismo correto, mas na posição errada. E aí você vai lembrar que você já descartou o 1 e o 2, lá da primeira afirmação. Então, nem pode ser o 1, nem pode ser o 2 esse algarismo correto. Obviamente que ele só pode ser o 6. Mas nesse caso aqui, ó, o algarismo correto é o 6, mas ele não está na posição certa. Ele está na posição errada. A análise dessa terceira afirmação me faz voltar para a segunda, que até então estava inconclusiva, e me faz perceber que 4, 5, 6, como só tem um algarismo correto, esse algarismo correto só pode ser o 6, ó, que eu observei aqui na terceira afirmação. Então, se ele é o 6, não pode ser nem o 4 e nem o 5, tá? O 6 é o algarismo correto e que está na posição certa. Então, o 6 estará nas unidades, na posição das unidades, tá? Como eu já descartei o 4 e o 5, aonde aparecer 4 e 5, ó, eu posso eliminar. Nem pode ser 4, nem pode ser 5. Tranquilo? Perceba que até aqui a gente analisou as 3 primeiras afirmações e até então concluímos o quê? Que o 6 é o algarismo das unidades, tá bom? Só que eu ainda preciso saber a dezena e a centena. Para isso, quarta afirmação. 5, 4, 7, só tem um algarismo correto, mas na posição errada. Esse algarismo não pode ser nem o 4, nem o 5, que a gente já descartou das afirmações anteriores, então ele só pode ser o 7. O algarismo correto é o 7, mas está na posição errada. Até porque, ó, quem ocupa essa posição já é o 6. Lembre-se disso, tá bom? Então, esse 7 é o algarismo correto, mas não ocupa a posição das unidades. Ou ele vai estar na dezena, ou ele vai estar na centena. Ainda não dá para saber qual das posições ele vai ocupar, a não ser que eu analise o último item, a última afirmação, que diz assim, ó, 8, 4, 3 só tem um algarismo correto e na posição certa. Então, já eliminamos o 3 e o 4. Esse algarismo correto e na posição certa só pode ser o 8, tá bom? Então, vamos lá. O 8 é o algarismo correto da centena, o 6 é o algarismo correto da unidade e o 7 é um algarismo correto e só sobrou uma posição para ele, que é a dezena. Porque se eu já ocupei a centena e já ocupei a unidade, só me sobra a dezena. Então, vai ficar 8 na centena, 7 na dezena e 6 na unidade. O número, então, é 876 e a minha resposta está na alternativa B. Tá legal? Então, o primeiro problema curioso a gente já resolveu, tá bom? Se a gente já resolveu o primeiro, bora lá para o segundo, tá? Segundo problema curioso, que é este daqui, ó. Na questão 2, eu quero saber qual é o algarismo das unidades desse produto aqui, ó. Lembrando, produto é uma multiplicação, tá bom? Produto é uma multiplicação. Então, eu estou multiplicando todos os números ímpares aqui, como vocês podem ver, começando pelo 1 e indo na sequência até o 99. Então, aqui eu não estou multiplicando só o 1, o 3, o 5, o 7, o 97 e o 99, não. Tem uma reticências aqui, ó. Então, quer dizer que essa sequência ela continua começando do 1 e indo até o 99.
Eu estou multiplicando todos os números ímpares naturais do 1 até o 99. Detalhe, eu não quero saber o resultado dessa operação aqui. Eu não quero saber o resultado desse produto, dessa multiplicação. Eu quero saber apenas qual é o algarismo que vai ocupar a posição das unidades, ou seja, o último algarismo do resultado dessa multiplicação, desse produto, tá bom? E aí, uma dica que eu sempre trago, principalmente para meus alunos do 6º ano. Toda vez que você tem uma multiplicação, você tem uma ideia de múltiplo, tá certo? Toda vez que você tem uma multiplicação, você tem uma ideia de múltiplo. Então, quando eu estou multiplicando por 1, esse número eu concluo que ele é múltiplo de 1. Quando eu multiplico por 3, dá a entender que ele é múltiplo de 3. Quando eu multiplico por 5, múltiplo de 5. Quando eu multiplico por 7, múltiplo de 7. E assim sucessivamente. Quer dizer, então, que este resultado, que este número, tá? Que é o resultado da minha multiplicação, ele tanto é múltiplo de 1, como múltiplo de 3, como múltiplo de 5, de 7, de 9, de 11 e de todos os números ímpares até 99, tá? Agora, às vezes a gente precisa ir direto ao ponto. Eu quero o que aqui? Eu quero o algarismo unidades. Então, quero saber em que algarismo termina o resultado dessa multiplicação. Para isso, você é esperto, você estudou bastante matemática, você sabe que todo múltiplo de 5, ou todo número que é multiplicado por 5, o resultado dele termina em 0 ou em 5. Percebeu que aqui eu tenho um múltiplo de 5, que eu estou multiplicando por 5? Logo, esse resultado aqui, ele ou termina em 0 ou termina em 5. Se você quiser só pensar na resolução da questão, observando que aqui nos itens você não tem o 0, você já achou a resposta, letra C, 5, tá bom? Então, você já sabe que esse número, resultado da multiplicação, resultado desse produto, ele termina em 5. Mas se você quiser investigar um pouco mais a fundo, observe o seguinte, que para ele terminar em 0, o número que termina em 0, ele é um número par, certo? Todo número que termina em 0, ele é um número par. E para você chegar no número par, você teria que ter multiplicado por um número par. Todo número multiplicado por par dá resultado par. Observe que aqui eu não estou multiplicando nem par, eu só estou multiplicando ímpares. Então, você não tem a multiplicação de um número par. Logo, você não tem um múltiplo de número par. Sendo assim, como consequência, ele só pode terminar em 5. Por quê? Porque se eu só tinha duas opções e uma delas não me serve, só me sobra a outra, tá bom? Então, ele, a princípio, por ser um múltiplo de 5, ou ele terminaria em 0 ou em 5. Mas aí eu sei também que para terminar em 0, ele tem que ser par, ou resultado de um número multiplicado por um par. Então, ou o número é par, ou ele é multiplicado por um número par. Como isso aqui não acontece, eu não estou multiplicando aqui nenhum número par, logo ele não pode terminar em 0. Se ele não pode terminar em 0, ele só pode terminar em 5. E aí, confirma a minha alternativa C, tá bom? Alternativa C é um número que termina em 5, cuja posição das unidades é ocupada pelo 5, tá bom? Tranquilo aí?
Essa é uma questão muito comum em prova de OBNET, tá bom? E ela já chegou a aparecer, inclusive, em alguns concursos públicos, e inclusive também em algumas provas de vestibular. Então, é bom a gente ficar atento para esses detalhezinhos, legal? Então, duas questõezinhas já resolvidas. Bora para a terceira e última desse vídeo, que eu julgo das três a mais cascudinha, tá? Por quê? Porque você vai precisar conhecer algumas dicas de porcentagem. Essas dicas de porcentagem eu trabalho no vídeo de rapidinhas do Enem, tá bom? Tem um vídeo aí de rapidinhas do Enem, aonde eu dou dicas de porcentagem. Então, se você se interessar, vai lá e assista esse vídeo, tá? Lá na seção Rapidinhas do Enem, tem um vídeo específico falando de porcentagens, beleza? Falando do problema, ele diz assim, ó: num certo armazém, uma dúzia de ovos e 10 maçãs tinham o mesmo preço. Depois de uma semana, o preço dos ovos caiu 2% e o da maçã subiu 10%. Quanto se gastará a mais na compra de uma dúzia de ovos e 10 maçãs? Veja, olha o que ele fala aí. A princípio, uma dúzia de ovos custa a mesma coisa que 10 maçãs, tá bom? Passou uma semana, o preço dos ovos teve uma redução de 2% no seu preço, né? Então, a dúzia de ovos ficou 2% mais barata, e a maçã, ela teve um aumento de 10%. Logo, as 10 maçãs ficaram 10% mais caras. E aí, é claro que eu vou gastar um pouquinho a mais na compra desses dois itens, dos ovos e das maçãs. Eu quero saber quantos por cento eu vou pagar a mais. Então, primeira coisa que você tem que observar é que essas porcentagens, tanto a de aumento como a de desconto, a de diminuição, elas são aplicadas em um determinado valor que eu não conheço, tá? Diz a dica das porcentagens que todo valor que é submetido a uma porcentagem deve ser chamado de 100%. Traduzindo, toda vez que você tiver um valor com uma porcentagem aplicada sobre ele, esse valor obrigatoriamente é 100%, tá? A partir desse 100%, se você aumentar, você vai ficar com 100%, você passa a ficar com 100% menos o que você diminuiu. Perfeito? Vamos lá. Então, como é que a gente organizaria, em cima desses conhecimentos, em cima dessa dica, a nossa resolução? Eu não sei o preço da dúzia de ovos e eu não sei o preço das 10 maçãs. Então, tanto os 12 ovos como as 10 maçãs, por eu não saber o preço delas, eu vou chamar de X. Posso chamar o preço da dúzia de ovos de X e o preço das 10 maçãs de X, porque lá no problema ele disse que as 12 maçãs, perdão, os 12 ovos e as 10 maçãs custavam a mesma coisa, ó. A dúzia de ovos e as 10 maçãs, elas tinham o mesmo preço, tá? Então, como elas tinham o mesmo preço, por isso mesmo que eu posso dizer que tanto a dúzia de ovos como as 10 maçãs custam X. Elas tinham, inicialmente, o mesmo preço. Tranquilo? Então, esse X aqui, ó, como é ele que vai sofrer o preço, vai sofrer o aumento no valor das maçãs, como é ele que vai sofrer tanto um desconto, uma diminuição de 2%, como um aumento de 10%, ele vai ser o meu 100%, né?
eu vou aplicar o desconto no preço dos ovos em cima de X, que é o preço da dúzia, e eu vou aplicar o aumento de 10% das maçãs em cima de X também. Então, aonde essa porcentagem está aplicada, eu tenho 100%. Beleza? Posso também dizer que se o preço de 12 ovos é X e o preço de 10 maçãs também é X, quando eu for fazer essa compra, eu vou gastar X daqui dos 12 ovos, mais X daqui das 10 maçãs. Então, X mais X, eu vou pagar 2X. A princípio, inicialmente. Beleza? Só que o preço dos ovos caiu 2%. E veja, como eu vou aplicar essa porcentagem em cima de 100%, ela vai cair de 100% para 98%. Diminuiu 2% em cima de 100, tá? Todo valor que tiver uma porcentagem aplicada sobre ele, esse valor é 100%. Então, quando eu diminuir 2%, eu diminui 2% em cima de 100. Então, ficou 100 menos 2, 98%, que é a mesma coisa que 98 sobre 100, ou dividindo 0,98. Então, o preço que era X caiu para 0,98X, porque diminuiu 2%. Por outro lado, subiu 10%. Então, você tinha 100% e ele aumentou 10%. 100 mais 10, 110%. 110% é 110 dividido por 100, que dá 1,10. Tá? E X pelas 10 maçãs, num total de 2X. Agora, você vai pagar 0,98X em 12 ovos e 1,10X em 10 maçãs. Se você somar aqui o preço dos ovos com o preço das maçãs, 98 com 110 dá 208, duas casas decimais, 2,08X. Então, perceba, antes você pagaria 2X e agora você paga 2,08X. Teve um aumento daqui para cá, de 2 para 2,08. Eu estou pagando 0,08X a mais. Porque, o que aumentou daqui para cá, de 2 para 2,08, é 0,08. Tá bom? Então, o meu aumento foi 0,08X. É o que aumentou de 2 para 2,08. Percebeu? É esse percentual de aumento que eu quero. A gente equivale a quanto? Lembrem, eu sempre vou ter que comparar a minha porcentagem com 100%. Nesse caso, 100% é o valor da minha compra inicial, porque eu quero saber o quanto minha compra inicial vai sofrer de aumento. Então, a compra final aumentou em relação à inicial, tá? Então, esse valor da compra inicial é a minha referência, né? O aumento vai ser a partir desse preço inicial. Por isso que eu vou dizer que 2x é 100%. E posso dizer também que esse 0,08x é o meu percentual de aumento. Então, eu estou aumentando o preço dos ovos e das maçãs a partir do preço inicial. Se eu estou aumentando a partir do preço inicial, a porcentagem está sendo aplicada sobre ele. Se está sendo aplicada sobre ele é o 100%. O que aumentou, 0,08, é o percentual de aumento. Aumenta aqui o meu percentual. Então, eu tenho uma relação diretamente proporcional. Vou fazer o X da Xuxa, vou fazer a cruzadinha. Então, eu já posso eliminar esse X aqui, de um lado, do outro. Eu vou ter 2 vezes A de um lado e eu vou ter 100 vezes 0,08 do outro, tá bom? 2 vezes A de um lado, 100 vezes 0,08 do outro. Esse X, de cima e de baixo, eu posso cancelar, tá bom? Para ficar mais fácil. Vou fazer essa multiplicação aqui, 100 vezes 0,08
E aí eu vou observar que esses dois zeros daqui, ó, vão substituir essas duas casas decimais. Eu vou simplesmente substituir dois zeros por duas casas decimais. Então, 100 vezes 0,08 dá 8. Como eu quero saber o percentual de aumento, esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, vou ficar com 8 dividido por 2, que dá 4. Ou seja, o meu aumento percentual do primeiro momento para o segundo é de 4%. Quer dizer, então, que no segundo momento eu estou pagando 4% mais caro em relação ao primeiro momento. Ok? Então, pega essa dica aí, dicas importantes para você que vai resolver questões de porcentagem, tanto em concursos, como na prova da UMEMEP e também na prova do Enem, tá bom? Essas dicas aqui estão